Bom dia a todos. Agora, bom, tá todo mundo com esse livrinho aqui, né? Então nós vamos. Deixa eu perguntar. Márcio e Zezinho, vocês têm esse livrinho? Vocês já, depois não precisa entregar de volta, não. Pode levar para casa, tá? Esse livrinho aqui, ele é o nosso Daiko Kaito-san. Ele escreveu uma interpretação de cada hino. E aí, cada mês aqui, a gente lê essas interpretações. E depois eu comento um pouco sobre essas interpretações, tá certo? Mas esse daqui, na época da gente, a gente nunca viu uma coisa parecida, né? Então é uma interpretação e é muito interessante, tá bom? Então vamos começar? Bom, como sempre, no mês 9, a gente vai ler o referido ao mês 9, que é o nono, ou seja, o hino nono. Então, o que é que o nosso Daikogatsu escreveu? Ele colocou nono, né? Colocar oração em ação. Sempre há pessoas ao redor que estão com problemas. No entanto, quando se trata dessa pessoa vir a contar conosco, nem sempre é o caso. No entanto, mesmo nesse caso, você pode orar por essa pessoa. Tome a decisão e vamos entrar em ação. Né? O hino nono é um hino muito interessante, inclusive aqui na gravura, ele coloca uma gravura lá de Diba. E aqui a gente tem gente que já foi em Diba, né? O Zezinho já foi em Diba. E aí quando mesmo a gente vendo essa foto assim, passa um filme, né, não, Zezinho? Quando a gente vê, mesmo não é nem foto, né? Uma gravura assim, né? Bom, falando em oração, né? Eu não vou repetir o que a gente falou aqui o ano passado sobre o poder da oração, né? No mês passado eu falei um pouco a respeito, relatei um pouco o que aconteceu comigo lá em Recife, né? Então, falando sobre o poder da oração. E aí, assim, eu não tenho a menor dúvida, eu falei aqui para vocês, que o poder, assim, tem oração. Como condutor, como missionário, a gente sempre aqui faz as orações, a gente sabe, o pessoal vem, dá o nome, a gente faz o serviço de solicitação, o Negais o Tome, então todo mundo faz. Todo sábado a gente faz aqui, né? Orando pelas pessoas que dão o nome para a gente, que tem algum tipo de problema, a gente vai lá e faz alguma oração. Né? É isso que eu estava dizendo, assim, a gente se ampara em Deus Pai, como a Ju falou, e ora e sabe que isso vai, de uma certa maneira não, a gente acredita e tem fé que que a pessoa vai receber a graça, né? Mas assim, a gente nunca tem uma certeza, né? A gente nunca tem a certeza, digamos, certeza absoluta. Né? Eu digo certeza absoluta. Eu vou rezar aqui e Deus vai atender. A gente tem muita fé, a gente confia nos desígnios de Deus, né? E sabe o que vai acontecer. Até estar do outro lado, né? Que foi o meu caso. Eu estou repetindo um pouco o que eu falei da semana passada, porque, em se falando de oração, né? A gente precisa entender exatamente quais são o que é os desígnios de Deus. E por que a gente tem que orar? Né? Então, quando eu falo assim, quando eu estou do lado de cá, sempre estive do lado de cá, sempre acreditei, sempre tive muita fé, sempre tive muita força, sempre confiei muito em Deus, que a minha oração ia curar as pessoas, ia salvar as pessoas, sempre tive essa confiança em Deus, mas estar do outro lado e sentir isso é outra coisa. Eu fiquei brincando quando eu estava lá, assim, no começo, eu estava sozinho, aí não tá falando. Aí depois a Nice ficou lá comigo no hospital. E aí, eu acho que ela deve lembrar disso que eu falei, Nice, eu tive a prova dos 9, que o negais o tome funciona. Porque nos momentos em que eu estava sem ar e não conseguia respirar, de repente vinha alguma coisa, uma força em mim, eu começava a ficar. E aí, nessa mesma hora,
eu sentia muito forte a presença de Oyasama e eu tinha certeza que naquela hora o pessoal estava fazendo o Nagazutome. Quem estava fazendo, se estava fazendo, aí a minha incerteza foi ao contrário, assim, será que estava fazendo mesmo? Será que tem uma hora dessa? Será que alguém está fazendo Nagazutome uma hora dessa? Aí eu ficava procurando o relógio, eu não tinha ideia de que horas era, aí depois eu olhava, assim, eu não conseguia falar, e aí eu olhava para o enfermeiro e fazia assim, aí ele falava a hora, aí eu, não, isso é a hora que o pessoal poderia estar fazendo Nagazutome, porque não é possível. Né? Assim, por que eu estou falando isso, né? Dessa maneira assim. Quando alguém tem problema, né? Assim, a gente, como eu tive, você fica muito confortável, você fica se sentindo muito confortável, se sentindo abraçado, se sentindo assim, sentindo o amparo de Deus, quando você sabe que tem pessoas orando por você. Quando você sabe. Quando tem pessoas, eu lembro que teve uma hora que de repente uma pessoa lá na UPA entrou lá e fez assim, olha, eu não estava conseguindo falar, porque eu estava com um tubo de oxigênio e tal. Ela falou assim para mim assim, olha, aí falou assim, a sua esposa, aí eu cheguei para ela e fiz que eu não sou casado. Ela fez, então a sua irmã. Aí eu fiz. Não dava para ficar falando. Na verdade era a opção, né, do Nordeste Royal. Ela tá aqui, ela tá ali sentada, ali esperando, assim, e tá com você. A sua família tá aqui com você. Aí, ao mesmo tempo que assim me deu um conforto muito grande por saber que tinha gente da família ali por mim, orando e pensando, mas ao mesmo tempo me deu um desespero. Eu digo, uma hora, aí eu perguntei, né? Que horas era, assim, né? Aí ela, há quanto tempo eu fiz? Aí o enfermeiro entendia todas as minhas mímicas, era muito engraçado. Ela falou, que horas são agora? Ele falou, 2 horas. Aí eu fiz. Para mandar ela ir para casa, eu digo, para ela descansar. Né? Porque não ia fazer diferença. Mas assim, o fato do enfermeiro, né, da assistente social chegar e falar para mim que tinha gente lá, isso lhe conforta muito. Ah, quando o Daiko fala aqui, né, que quando a gente tem pessoas, né, que estão passando com algum problema, seja lá qual for o problema, né, você sabe que essas pessoas estão passando algum problema. E aí você vem aqui e ora por essas pessoas. Tá? Talvez essas pessoas não vão ter a certeza de que tem alguém orando por ela, não vai saber, não vai conseguir. Talvez ela sinta a força da orientação ou da sua oração, ou talvez não sinta. Mas assim, essa resposta a gente não vai ter na hora. Né? Aí é que entra, no meu entender, o verdadeiro valor e o significado da fé. Né? Da sua fé. Né? Da fé que move você a querer bem às pessoas. Porque é muito fácil a gente agir em bem às pessoas. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa está com fome e aí você vai lá e dá um prato de comida. Né? De uma certa maneira é muito fácil você fazer essa ação de bem com as pessoas. Né? Aí você pode até me responder, mais fácil ainda é você orar por essa pessoa. Tá, talvez seja. O ato em si pode ser muito mais fácil. Mas o coração, né, o sentimento que você coloca na sua oração, né, tudo ali, né, o seu coração você coloca ali naquela sua oração. Verdadeiramente, né? Em japonês a gente tem, em japonês não, no Tenkyo a gente tem uma expressão que fala sinceridade verdadeira. Né? É até um pleonasmo. Né? Se é sincero, se é sinceridade, ela é verdadeira. Né?
Mas quando a gente começa a praticar e começa a sentir, a gente vai saber a diferença disso. Então, quando a gente coloca, e eu senti demais, quando eu estava do lado de cá, no hospital, sendo atendido, sendo socorrido, etc., a sinceridade verdadeira. E aí não dá para dizer que não dá para dizer de quem, né? Não dá para dizer, porque tem um monte de gente, mas principalmente dava para sentir que tinha muita gente que estava orando, Deus estava tomando essa sinceridade, né? E estava trabalhando. Quando a gente está dentro do Telikyo, que a gente está dentro do aqui, a gente consegue ter uma certeza, vocês podem ter toda a certeza, porque a gente tem esse hábito, né, espiritual. A pessoa está doente, a gente vai e reza para essa pessoa. A gente tem todos os dias das semanas aqui um dia de oração, de solicitação, que é sábado. Né? Ontem estava a Nice, a outra Nice estava aqui e a gente fez aqui, não foi Nice? A gente fez a gente bota aqui o nome das pessoas e a gente ora para essas pessoas. Então, a grande maioria das pessoas que estão aqui dentro do Telikyo, elas sabem que quando acontece alguma coisa, quando tem algum problema, e no sábado, aqui no Kyokai, a gente está orando por essa pessoa. Então, ela tem esse conforto, né? E é bom sentir esse conforto. Agora eu pergunto assim, e aí a gente sabe que a pessoa está sabendo, né? E quando a gente não tem essa certeza que a pessoa está sabendo que a gente está orando, sabe? Será que vale a pena? E aí é isso que o Daigo Kaisan está querendo falar. É isso que o Daigo Kaisan está aqui, né? Quando ele chega aqui, tirei do lugar, né? E fala assim, sempre há pessoas ao redor que estão com problemas, sempre. Né? No entanto, nem sempre essas pessoas vão chegar para você, eu estou com um problema, você pode me ajudar? Aliás, eu sou capaz de dizer que na grande maioria das pessoas, na grande maioria das vezes, as pessoas não falam nada. Às vezes a gente não fala nem que está doente, né? A gente esconde do médico que está doente, a gente até esconde, né? Né? Não é verdade? O médico, a gente não quer dizer que está com algum problema, para depois a pessoa vai levar a gente para o médico e tal. A gente tem essa tendência natural de querer não incomodar as pessoas. Né? Às vezes não é só não querer incomodar, às vezes também sei lá, dependendo do problema, não, sei lá, o problema é meu. Às vezes, por fraqueza mesmo, você está com um problema, você tá tão envolvida no problema que você se sente impotente diante de tudo isso e você não consegue pedir ajuda. Né? Então daí a importância de a gente, assim, mas como é que eu vou orar para uma pessoa que está com problema se eu nem sei se essa pessoa está com problema? Como é que a gente faz isso? Nós aqui fazemos autostome todos os dias, né, de manhã e à tarde. E aí, eu vou aqui voltar a minha parte da aula, de quando eu dou aula nos cursos de ensinamento, e quando eu explico sobre o autostome, né, a nossa oração, que na verdade a gente chama de oração, e é uma oração, mas ela tem uma conformidade um pouquinho diferente. O nosso autostome, Sorizutome, aquele que a gente faz a dança sentada, né, a dança das mãos sentado, aquele que a gente faz todo dia, a primeira parte a gente faz 21 vezes, a Shiko Harota Tasketa Maitendo no Mikoto faz 21 vezes, aí a segunda parte, o Choto Hanashi, a gente faz uma vez, e a terceira parte, né, o Sekikomo Kanorai, a gente faz 3, 3, 3, ou seja, seriam 9 vezes. Né? Então, para a gente entender o que é que a gente faz, né, a nossa oração, quando a gente pergunta assim, o que é que a gente faz quando a gente ora? Né? A gente agradece. Muita gente vai responder. Né? Quando eu estou orando, o que é que você faz? Eu agradeço todos os dias por estar vivo, por estar com saúde, etc, etc, etc. Né? E o que mais? Eu também peço. É normal. Eu peço que Deus continue me dando saúde, que Deus continue dando saúde para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, eu peço. Né?
Essa é uma oração, é uma ideia de oração normal. Aqui no Tenikyo, a gente faz tudo isso também, mas não é só isso, né? Então, para a gente tentar entender, né, cada um de vocês, quando a gente faz a oração, o Otsutomi, todos os dias de manhã, eu sempre digo que cada um de vocês tem a liberdade de achar o seu próprio DNA espiritual nas orações do Otsutomi. Como isso? Vou explicar. A primeira parte da oração, né, a Shikihara da Tatsuke Maitendo no Mikoto, né, em sua tradução ao pé da letra, não está ali, né, ele fala em limpando os males, salvai o Tendeu no Mikoto. Limpando os males, limpando minhas poeiras, me limpando. Né? É lógico isso, porque assim, na segunda parte, né, Choto Hanashi, né, sem falar tudo, né, resumindo, é Deus falando para você. Tá? Então, na segunda parte, a gente tá Deus falando para você. Tá. Se eu não tiver ouvindo o que Deus está me falando, eu posso até estar, Deus vai ficar falando aqui e não vai acontecer nada. Concordam comigo? Então eu preciso me limpar das minhas cogitações humanas. Eu preciso estar de coração aberto. Eu preciso estar realmente querendo escutar o que Deus está dizendo. Porque Deus está conversando com a gente todo o tempo todo. E por que a gente não escuta o que Deus está falando para a gente? Porque, na grande maioria das vezes, a gente está com o coração muito cheio com as nossas preocupações, com as nossas cogitações humanas, com as nossas revoltas, com os nossos deslumbres, e nem, às vezes, cogitação humana não é só coisa ruim, assim, coisa que a gente esteja sentindo ruim. Mas, por exemplo, às vezes eu ganhei um dinheirinho extra, eu estou tão deslumbrado que eu quero comprar um sapato novo, e acabo ficando, né, sem conseguir escutar o que Deus está me falando, porque Deus está me falando alguma coisa todo o tempo. Então, nas nossas orações, no Ashikyo Harota, a primeira parte, é por isso que é 21 vezes. Porque não é fácil a gente limpar, não é fácil a gente se limpar, não é fácil a gente olhar para dentro da gente. E olha, eu vou dizer, e eu vou falar por mim, tá? Posso até estar falando, algumas pessoas aqui podem até se identificar com o que eu vou falar. Às vezes, até 21 vezes, a gente faz as 21 vezes e não se limpa. Porque a gente faz num piloto automático. Puf, achei que hora outra, tá, que tá, mas tem o nome conta. Achei que hora outra, tá, pensando no café da manhã, pensando, né, daqui a pouco vai ter jogo do Brasil, daqui a pouco vai ter jogo do Ferrinho. Eu gostei, vou lá pro jogo. Pensando, sei lá, pensando um monte de coisa. Pensando na briga que eu tive com o cara da rua, e o cara tava todo errado, e ele tinha razão, e você fica, ele tava, sabe? Né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Assim, o ser humano ele tem duas armadilhas muito perigosas, principalmente nessa de limpeza do corpo, que são os sensos. O primeiro é o senso de sobrevivência. Né? O senso de sobrevivência que está ligado ao senso de segurança. Então, essa coisa de alguém lhe ameaçar e você, opa, eu vou aqui, né, bateu todo de volta. Tá? Que tem um pouco desse senso. E o senso de justiça, do que é certo e o que é errado. Né? Esses dois sensos, eles são muito perigosos porque ele faz com que a gente justifique as nossas cogitações humanas. Consegue entender? Por exemplo, eu tô com raiva, vou usar um exemplo aqui, né? Coitado, eu sempre pego a Ju como cobaia aqui, né? Tá eu e a Ju aqui, né? Eu gosto muito da Ju, coisa e tal, mas de repente a Ju me fez uma raiva qualquer. Aí eu fiquei com raiva da Ju, né? Aí o que foi que a Ju fez? Não, a Ju fez uma coisa que não se faz. Sei lá, eu vou. A Ju pegou, atirou uma pedra na cabeça da mãe. Vamos supor,
A Adri ficou procurando aqui assim. Isso não se faz. Todos concordam comigo? Concordam. A Ju está errada? Concorda. A Ju está erradíssima. Tá? E aí esse senso de justiça faz com que eu o quê? Não perdoe a Ju. Nem escute a Ju. Ju, não tem desculpa. Como é que você faz uma coisa dessa? Tá? Então, de repente a Ju está querendo me dizer assim, eu não joguei a pedra. Tá? Apesar de que assim, não fui eu que joguei a pedra. E é minha mãe. E eu estou querendo, sabe? Então, quando a gente tem um senso de justiça, a gente, às vezes, a gente se cega. E a gente não vê o que de repente acontece mesmo. Né? Vocês podem até estar brincando comigo, que dizendo assim, ele está assistindo muito Law and Orders, né? Aquele seriado, né? Mas não estou não, viu? Eu tenho vontade de assistir, mas não tenho não. Eu não gosto de assistir seriado com julgamento, não. Justamente por causa disso. É sempre julgamento. Quem é que está certo, quem é que está errado. É convencer as pessoas quem é que está certo e quem é errado. E aí a compaixão, ela fica, a fraternidade, ela fica em segundo plano. E o que a gente, quando a gente ora para as pessoas, o que a gente tem que colocar em primeiro plano é a compaixão, a fraternidade, o bem-querer e o querer bem às pessoas. Então, voltando aqui para a oração, né? Na primeira a gente se limpa. Viu que não é fácil se limpar. Vocês viram, aqui eu estou falando, não é fácil se limpar. Então é 21 vezes e na verdade são 42 vezes por dia. Né? Se quiser, a gente continua fazendo o cálculo. Quantos por semana? Quanto por mês? Quanto por ano? A gente faz a Shikyo Harota para poder se limpar. E eu ainda arrisco a dizer que a gente, com tudo isso, com toda essa limpeza, mesmo fazendo todos os dias, a gente não limpa 1% do que a gente realmente está sujo. Tá? E aí, por causa disso, a gente não escuta Deus. Tá? Eu estou falando isso para chegar na terceira parte. É justamente o que está dizendo no hino 9, na interpretação do nosso Gaitsukai-san. Né? Na terceira parte, né, a Shikiharu Tetasu Keseki, como Ichi, apressando a salvação, né? Ou seja, apressando a salvação. Ora, na primeira parte eu me limpo. Na segunda parte eu escuto o que Deus está me dizendo. Na terceira parte eu vou para a minha missão, que é salvar as pessoas. E aí, essa oração que a gente faz todos os dias aqui, se a gente consegue entender, se a gente conseguir entender o que está no coração da gente, a gente não precisa saber quem é que está precisando de oração para poder orar por essas pessoas. Conseguiram entender agora o que aqui no Daikukai-san, no Tenikyo, né? A gente não precisa orar assim, esperar que a pessoa esteja com algum problema para poder orar por ela, sabe? A gente pode orar por essa pessoa, Fabinho está muito bem, agora que está bem mesmo, né? Com carinhozinho, com o cafuné que ele está recebendo ali da esposa dele, tá ali, com o cafunézinho nas orelhas dele, chega o bicho tá assim, né? Com aquela cara de esquilo que já juntou as notas, assim, tá assim, né? Exatamente. Tá com a cara do galo que vendo os outros galos morrer, né? Ele vai ficar sozinho no terreiro, né? Onde foi o galo, né? O galo morrendo, 1, 2, 3, né? Que foi tu que matou, né? E o outro que não ia morrer tava só. Agora ele tá cantando ali, doidado, sozinho, né? Pronto. Mas, né? Se a gente for pensar direitinho, né, a gente não precisa. A pessoa está bem aqui, né? Ele está bem aqui, e eu continuo orando para que ele continue bem. Mas eu estou achando que ele está bem. Mas e se ele não tiver? Mesmo com esse cafuné todo aí? De repente ele está lá dentro, está com cafuné, mas está com algum problema. Mas eu estou orando por ele, achando que ele está bem, mas ele não está. Mas aí eu estou orando por ele.
si mesmo. Sabe? Assim, em em uma outra palestra aqui, uma outra conversa que a gente teve aqui, eu estava falando sobre assim, a capacidade que o povo brasileiro tem de se tornar solidário. Lembra disso que eu estava falando? Que eu achava espetacular. Assim, acontecia qualquer calamidade pública, o brasileiro é um dos povos assim que eu mais admiro, que eles se juntam e é ação né, de juntar cesta básica, de juntar colchão, de juntar isso aqui. O povo se junta mesmo, tá? E faz uma frente assim nacional e ajuda as pessoas que estão com calamidade pública, em calamidade pública. E no Brasil tem tido muita calamidade pública, né? Principalmente quando chega a época de chuva. Tá? Mas será que a gente não poderia fazer, ser solidário, juntar, antes que a calamidade aconteça? Porque em todas as calamidades, a gente sempre vê, que diz assim, é uma tragédia anunciada. Vocês já escutaram isso? Determinado morro, não sei o que, coisa e tal, deslizou, papapá, papapá, tarará, tarará, enfim, coisa e tal. E aí vê o pessoal falando assim, né? É uma tragédia anunciada. A gente tá cheio de tragédias anunciadas no Brasil. Tá cheio. É só olhar para o lado. Será que a gente não pode começar a olhar para essas tragédias antes que elas aconteçam e ser solidário? Né? Assim, eu estou indo além um pouco, porque assim, a explicação está falando de oração. Tá? Mas eu queria falar uma outra coisa assim, sobre a palavra oração. Né? Dentro da palavra oração, se a gente desmembrar, tem uma outra palavra chamada ação. Uma ação, ela é e deve fazer parte do nosso sentimento e de todo o complexo de oração que a gente faz. Ou seja, agir. É mais ou menos um pouco o que a Ju está falando. Às vezes a pessoa está, sei lá, a gente nota que essa pessoa não está muito bem. E se você tem liberdade e consegue conversar junto, essa pessoa não vai falar nada para você. Você pode, antes que a tragédia se anuncie, você pode chegar junto a essa pessoa, tá tudo bem contigo, vamos fazer, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos não sei o que, vamos divertir, vamos para o cinema, vamos. Sabe? E às vezes até essa pessoa já se abre com você. Eu estou dando exemplos mil, assim, estou dando um exemplo top, né? Um exemplo tópico de pessoa que a gente pode ajudar antes, né, que a tragédia se anuncie. Mas a gente também pode se juntar como uma comunidade, pode. Né? O Teriô faz muito isso, principalmente lá no Japão, viu? Quem conhece o Senenka, o corpo de Hinokshintai do Senenka, lá do Japão, eles vão para as tragédias anunciadas para, por exemplo, construir muro de arrimo para as tragédias anunciadas. Sabe? Para levantar as casas que estão, entre aspas, ali com perigo de cair, antes que caia a chuva, depois o pessoal vai lá e, e, e ajeitam. O Zezinho já foi para o Hinokshin, já fez Hinokshin, tá? Ele sabe disso, que faz. Né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Por isso, assim, nós aqui, todos vocês aqui, vocês estão em processo de evolução espiritual. Quando eu digo vocês, nós, eu, né, todos nós aqui. Esse processo de evolução, logicamente, ele passa por etapas. E essas etapas têm aprendizados. Esses aprendizados, né, não significa, por exemplo, que quando a pessoa teve uma etapa, uma experiência, significa que entende mais do outra pessoa. Não, não é isso não. Mas essas etapas é interessante para você se inserir dentro do seu contexto espiritual e conseguir saber qual é o seu espaço. Porque nem todo mundo vai conseguir fazer exatamente igual a todo mundo.
Nós somos instrumento de Deus e somos pessoas, somos instrumentos completamente diferentes um do outro. É por isso que nós usamos tanta metáfora da madeira. Nenhuma madeira é igual à outra. Já dizia, já tá no ensinamento. Eu vou além, tá? Eu vou além. Mesmo se você pegar a madeira do mesmo tipo, dificilmente você vai encontrar uma igual à outra. Como assim? Eu vou dizer. A gente está em cima de um assoalho de madeira. Esse assoalho de madeira, que antes eu achava que era maçaranduba, mas aí quem fez, que foi no Motossan, me corrigiu e disse que é jatobá. Tá? E ele, se a gente chegar aqui, olhar, então, tudo isso aqui é um tipo de madeira só. Eu estou dizendo isso porque eu passei 9 meses lixando essa madeira. E aí foi interessante que eu ficava assim, eu não achei uma madeira igual a outra, uma tábua igual a outra. Não achava. Inclusive umas, por incrível que pareça, mais mole, que apodreceram, que eu tive que. E outras mais duras. Mesmo tipo de madeira. E aí, assim, e até visualmente falando, você não vai achar duas madeiras aqui com os mesmos friso, com o mesmo desenho. Então aqui, imagine nós aqui, por estar aqui na igreja do Tenrikyo, vamos supor que nós somos a madeira Tenrikyo, vamos supor. Mas não tem um igual aqui não, a outra não. Cada um dentro das suas, dentro da sua, dentro do seu DNA espiritual, vamos dizer assim. É um termo que eu achei, eu gosto muito de usar, né? Dentro da sua característica espiritual, dentro da sua forma de ajudar as pessoas, difere, é diferente e não menos importante um do outro. E assim a gente pode fazer as orações em prol das pessoas com as ações também. E ao mesmo tempo cada um por si refletindo e se emancipando espiritualmente. Tá certo? Voltando a repetir, e aí vem a resposta quando vocês perguntam: nossa, essa religião tem tanto curso, mas é justamente para isso. Justamente para você buscar e estudar e dentro dos ensinamentos, né, conseguir evoluir espiritualmente. O nosso primaz, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, muito interessante, né? E aí eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim, cara, né, o Tenrikyo, né, para o significado e o sentido da salvação, tá tudo, o Tenrikyo fala tudo. Né? Quem já estudou, né, quem é das antigas, né, Zezinho sabe, tá tudo aqui. Tá aqui. E aí fala assim, por que é que não se divulga mais isso? Aí o nosso primaz falou uma coisa que eu acho bem interessante, viu? Assim, porque chegaram para ele falando isso. Né? Aí ele falou assim, não, o sentido não é esse, a gente sair divulgando e dizendo tudo. O sentido é, por que é que você não vai atrás disso? Consegue entender a diferença? Uma coisa é eu dizer para você, outra coisa é você descobrir. Uma coisa é alguém chegar e dizer assim, faça isso, 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 aquilo. Outra coisa é você refletir, entender o que Oyasama estava querendo falar e conseguir andar com as próprias pernas. Essa é a evolução que Oyasama e Deus Pares quer de nós. É esse discernimento, é essa conduta. Né? Buscar. Algumas pessoas que se despertaram, né? Algumas pessoas estavam sentadas aqui, que de repente faz, caramba, eu posso ter isso, a vida pode ser melhor, né? E às vezes se emociona demais, né? Quando descobre isso, quando
quando consegue entender isso, né? Quando toca no coração. E aí, muitas vezes, isso acontece aonde? Nos cursos. Não é não, Luiz? Não é não, Nice? Não é não, Sofia? Não é não, Júlia? Não é não, Jéssica? Não é não, Alicinha? Eu tô falando não é não pra todo mundo, não é não, Dri. Eu tô falando não é não, Hermani. Tô falando assim pras pessoas, não é não, Zezinho? Tô falando para as pessoas que já fizeram o curso e de repente faz ali dentro. Né? E aí descobre famílias que vai levar pro resto da família, do resto da vida. Né? Amigos que se tornam família. Enfim, essas coisas assim que são inexplicáveis. Né? Porque, na verdade, a intenção da gente é a gente vem, né? Nyoigaki é isso. Né? As pessoas chegam aqui porque elas olham para você e faz, caramba, o que faz de você? Por que você está tão bem? Que é isso? Eu frequento uma religião lá, japonesa, o pessoal se veste de preto, né? Tem um condutor meio doido lá que fala umas coisas lá meio malucas, não estou entendendo nada, coisa e tal, mas é legal, é bacana. Que faz a gente mudar a conduta, mudar. E aí essa pessoa, como assim? Como assim? Vamos lá. Aí você vai ver. E aí, na verdade, ela não vai receber um guia prático, né? Evolua-se espiritualmente. Ninguém vai receber esse guia prático. O que ele vai receber são vários desafios. Vários desafios. E cada desafio que essa pessoa passa, cada evolução que essa pessoa passa, o coração abre. Ela consegue sentir. Né? Aí são outros 3 pontos que eu digo que é importante no desenvolvimento da espiritualização, que tem muito a ver com a oração. A primeira é o conhecimento, é lógico, está tudo aqui, então você vai lá e estuda, lê, estuda, conversa, participa dos cursos, enfim, né? Você entra em contato com os ensinamentos de Oyasama. 2, entendi só o conhecimento, eu vou entender tudo, talvez entenda, né? Mas será que vai conseguir sentir como está falando? Às vezes sim, talvez não. É por isso que é importante o segundo ponto, que é a prática. Você pratica. Pratica. Ah, o Iterei que eu falo para você praticar Rinokushin. Aí você vai lá, poxa, o Rinokushin daquela igreja lá em Fortaleza é duro, viu? É arrancar mato todo. E olha que não é um matinho não, viu? Os matos lá são valendo, viu? Um bichão daqui. Você entra e se perde no meio do mato. Aí você vai, arranca, mata, arranca, mata, arranca, mata, arranca, mata. Né? Se fere com urtiga. Né? Formiga, senta em cima de um formigueiro, sai correndo um formigueiro. Aí tá uma confusão. De repente você bate num, aí tem um vespeiro, o vespeiro vai na casa, você sai correndo. Rapaz, Aí você faz, não, essa prática é muito dolorosa. Quero não. Né? Será que essa prática vai me fazer mesmo? Mas a prática não é o arrancar mato, a prática é você se doar. Aí quando você entende isso, você faz. Aí você tem a terceira, que é o sentimento. E quando você sente, você muda. Você muda. E quando você sentiu, você evoluiu. Né? Então, essas 3 etapazinhas. Né? Ter o conhecimento, ou seja, estudar, o ensinamento. Ter a prática e ter o sentimento. Todo final de semana aqui, todo final de semana de domingo aqui, a gente tem uma prática que é Narimono e Otefuri. É prática, é prática. Né? E é ensinamento também, né? Porque quando a gente está aprendendo o Otefuri, a gente está trabalhando as letras. Né? Então, no último, inclusive, teve um pessoal que tá começando a aprender, a gente está começando a tomar tudo de novo, e aí a gente estava falando
de alguns movimentos básicos, né? E aí, nesses movimentos básicos, a gente aprendeu o que significa animar o Terekyo. Ânimo, né? Através do movimento. Não foi, Regininha? Através do movimento. Porque quando a gente espiritualmente, assim, quando a gente esquece o lado espiritual, quando a gente pensa assim, em animar, por exemplo, os três ali estão animados porque hoje vão para o jogo do ferrinho. E eu estou animado que o ferrinho vai passar. Vai ganhar e vai estar. Eu estou animado. Mas é um ânimo diferente. A gente está, né? Com aquele ânimo diferente. O ânimo espiritual é diferente. E o movimento do ânimo, eu vou sair um pouquinho do. Ele é assim. Né? Quem dança aqui sabe que tem muito, em todos os hinos, tem muito esse movimento de ânimo. Tá, mas por que o ânimo é assim e não é assim? Né? Assim. Podia ser assim, né? Uhul! Né? Não é não? E por que é assim, né? Que ânimo sem graça, né? Que ânimo sem graça. Eu faz esse movimento aqui, tem nesse movimento, assim, quando eu era mais novo, bem mais novo, tinha um filme chamado com Macaulay Culkin, nunca mais esqueço, Esqueceram de Mim. E aí ele sozinho dentro de casa, ele ficava correndo, porque ele ficava muito alegre, e ele passava correndo assim. Eu nunca mais esqueço. Aí eu era meio moleque também, eu ficava imitando ele, essa coisa dentro de casa, ficava assim, e minha mãe na época ficava doidinha. Menino, você é louco! E eu ficava correndo por dentro de casa, pelos corredores, assim, por aqui, por dentro de casa. Aí, bom, aí, tirando esse parênteses ao lado, que não tem nada a ver, tá? Mas ele poderia muito bem simbolizar o ânimo, né? Mas é porque o ânimo, né, espiritual do Terekyo, que o Oyasama fala, é um pouquinho diferente. A gente tem que sempre se sentir animado. E é a fala. Que mesmo nos momentos mais difíceis, né, por exemplo, do nó sai o broto. Ali no momento você está numa dificuldade, você precisa entender que daquele momento ali vai nascer alguma coisa muito boa. É difícil na hora que a gente está passando um problema. Mas se eu estou com um problema e ali naquele momento eu estou sabendo, não, isso aqui é algo que vai nascer alguma coisa boa. Vai nascer um broto bom desse aqui. Eu estou me trazendo de volta ao equilíbrio. Ao mesmo tempo, quando você está lá na, né? Cadê ali, a Alicinha? Esse ano foi tudo de bom, né? Passou no vestibular, tirou carta de não sei o quê, tirou carta. Ela só vinha agradecer e só bom, só bom. E o que eu dizia para você? Mantenha-se equilibrada. Cuidado com o deslumbramento, né? Porque quando a gente, já pensou? A gente ganha na loteria. Quer ver, vai? Rapaz, você desbunda logo, né? Logo desequilibra logo, né? Esquece das coisas, vê muito dinheiro, coisa e tal. Então é perigoso isso. Né? Então o ânimo espiritual, ele é acima de tudo você se manter equilibrado, tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos bons. Por isso que é esse movimento. É o ânimo. E quando você, todas as vezes que você estiver nas dificuldades e estiver nos momentos muito bons, você se manter equilibrado, você vai continuar animado e você vai continuar como instrumento executando o serviço de salvação conforme você nasceu. E conforme você está descobrindo aos poucos, enquanto você vai evoluindo espiritualmente. Então, esse hino 9, essa interpretaçãozinha dele, eu quero encerrar aqui, né? Vocês lê, é muito pequeno, né? 1, 2, 3, 6 linhazinhas. Mas veja quanta coisa a gente pode extrair disso daqui. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar,
né? A nossa oração, a oração do Tenikyo, ela não é uma oração simples. Não é uma simples oração de pedir e de agradecer. Ela é uma oração também da gente se renovar e da gente se preparar para os desígnios de Deus, para a gente nem, com certeza a gente não vai entender tudo que Deus está falando para a gente, com certeza absoluta. Mas é bom a gente sempre se manter com um espírito humilde, com o coração aberto, para poder a gente sempre conseguir entender o máximo possível, para poder a gente conseguir ir continuar, ir em busca, iniciar, enfim, renovar os nossos trabalhos de salvação, que é diário. Diário e constante. E sempre, absolutamente sempre, independentemente se a gente sabe ou não sabe, que a pessoa está precisando ou não está precisando, a gente ora pela salvação das pessoas. A salvação verdadeira. Eu vou encerrar aqui, tá? Com essa palavra salvação verdadeira. Eu gostaria que todos vocês começassem a se perguntar qual é a salvação verdadeira? O que significa uma salvação verdadeira? Né? Então a gente pode dar um amplo debate, discussão e conversa, tá? Mas eu só queria dizer, porque nem sempre, por exemplo, a gente usou isso como tema do estudo, não foi, Drica participou do último encontro do estudo de vida e Sama, perguntando sobre o que é a salvação verdadeira. E aí a gente começava assim, dar o peixe, será que é salvação verdadeira? Né? Talvez não. Ensinar a pescar, será que é salvação verdadeira? Não sei, talvez não. Né? E aí para por aí. E o que é salvação verdadeira? O que realmente é salvação verdadeira? Né? Então, independentemente do que possa ser exatamente, mas acho que principalmente é quando a pessoa começa a entender isso. Que ele está numa escalada, num caminho de evolução espiritual, né? E que a oração dele, a partir desse momento, ele não vai ser só uma simples oração de agradecimento e de pedido, mas vai ser também uma oração de olhar para dentro de si, refletir a respeito da sua conduta espiritual e modificar, crescer, né? Para cada vez ser um instrumento de salvação mais digno de Deus. Ok? Então, eu vou encerrar agora. As pessoas que têm algum tipo de enfermidade, fica aqui, Nissen, fica aqui, para a gente fazer a oração, tá certo? E aí as outras pessoas, por favor, comecem a arrumar aqui, ok? Então eu vou terminar aqui. Muito obrigado a todos.